A arte da banana. Eu amo aquela arte. Baiano e artista plástico. Lucas Neder explora a arte de uma maneira única, Então fui criado numa família com bastante liberdade criativa. nos fazendo questionar conexão humana e espiritualidade, Tenho estudado muito sobre Jesus Cristo, tenho estudado muito sobre Leonardo da Vinci. através de obras que contam histórias de vida. Cada vez mais agora eu tenho feito uma arte que você abre uma janela e dentro da janela tem algo. Você puxa uma pequena gaveta e dentro da gaveta tem um livro que sai. E aqui no All In, ele trouxe a verdade sobre o alto luxo. Aquele que não é visto, mas sim sentido. Então eu gosto muito disso. Eu gosto que a arte não seja uma coisa assim intocável. Eu gosto muito de uma moda que seja confortável. A gente tá vivendo uma fase muito da alfaiataria mais solta, oversize. Tá na moda esses, eu acho engraçado, esses cortes de cabelo que transforma a alma, né? Como você quer se sentir e tira. Você conhece a história do seu avô, do seu avô? As pessoas falam, não, conheço. Do seu bisavô e da sua bisavó. Já começa a fraquejar. Hoje eu tô aqui com um convidado super especial e olha que essa história tem tempo, viu? E a gente não combinou o look. A gente vai falar sobre uma pauta que é muito interessante, mas nada mais, nada menos que ele. Bem-vindo, Lucas. Muito obrigado, Mari. Prazer estar aqui. Muito feliz desse convite, finalmente uma agenda contigo, né? Mas eu queria já começar te perguntando, porque assim, tu tem uma vida muito peculiar e pouco tu mostra. A gente tava falando do estereótipo médium low profile. Sim. Aqui atrás, né? Pra quem não entende, o médium low profile é aquele que mostra o suficiente, mas só o que as pessoas podem ver. E de uma forma bem intencional, assim. Mas o ser artista na tua vida sempre foi um objetivo? Bom, eu sempre amei arte no sentido da criatividade, né? Acho que tudo começa na minha vida com uma educação com muita liberdade. Na casa, eu sou baiano, sou de Salvador. Então, fui criado numa família com bastante liberdade criativa. Com pouca censura do não pode, não faça. Então, acho que tudo começa dali, né? Muito bom, tu não pode, não faz. Então, teus pais eram artistas, assim. Não, ninguém na família nunca foi artista, literalmente falando. Mas foi uma casa que incentivava muito a criatividade. E aí, eu acho que eu sempre tentei, desde as brincadeiras que eu criava, sempre gostei de criar brincadeiras, a escola, minhas apresentações de trabalhos, etc. Eu sempre tentei fazer algo diferente, fora da caixa. E eu acho que a arte, o que eu faço hoje, é basicamente uma brincadeira de criança que a gente molda. Oiê, eu sei que esse episódio tá bom demais e por isso a sua opinião importa. Então comenta aqui embaixo temas que você gostaria de assistir no All In e já se inscreve no canal. A gente sabe que 8 em cada 10 pessoas assistem, mas não interagem. E por isso, você pode fazer o diferencial. Já se inscreve no canal e bora pro episódio. Eu sempre falo que para ter esse lado criativo, né, a gente tem que ter um pouco mais de sentimento envolvido. E o homem hoje ele é muito ensinado a ser cético nesse processo, né, de ter muita razão, praticidade. Como que tu vê esse teu lado de despertar o sentimental, ainda vindo de uma cultura onde a gente olha o homem no mercado não podendo ter sentimento? É profunda essa pergunta. Vamos ter quantas horas de conversa aqui só pra dar essa? Desça um vinho aí, gente. Então, eu acho que eu tenho acho que a minha alma ela é até mais feminina, vamos dizer assim, né? Sempre gostei mais de conversar com mulheres, me conectar mais com mulheres. Sempre foi assim. Eu acho a conversa da mulher mais interessante. E eu tento não colocar muitas barreiras com relação ao meu jeito de ser, com relação ao meu trabalho. Eu sempre tento, enfim, deixar que a coisa seja leve, livre, sem muitos estereótipos, sem muitos conceitos já formados. Então é isso, tento trazer tudo com muita leveza, sabe? Eu vejo que isso é muito teu, assim. Quando eu fui na tua exposição, eu falava, caraca, é muito louco estar aqui, porque eu vejo história em tudo. Olhando para as telas é até mais surpreendente, pessoalmente, assim. E tu traz isso em ti. Então, quando a gente olha para o que tu cria, te abraça numa história. E a gente foi fazendo ali a imersão. Só que eu vejo que isso é muito teu pelo teu ambiente. Mas tu vê que é treinável? Uma pessoa, ela pode ser mais criativa se ela treinar esse lado? Com certeza. Muita gente que visita tanto o meu ateliê quanto a exposição
fala isso, assim, que... Poxa, eu adoraria fazer isso, mas eu não levo o menor jeito. E a primeira pergunta que eu faço é: você já tentou? Não. Então, assim, eu acho que existem dons, né, na vida. Eu acho que faz parte. Eu acho que tem talentos, né? Você pega o futebol, por exemplo, que eu sempre fui apaixonado. Treinei, joguei também. Então, você pega lá, né? Eu sempre me dediquei muito, sempre fui muito esforçado, muito técnico no futebol. E você via meninos que faziam muito menos esforço e tinham uma capacidade natural muito superior à minha. Então, se você não me disser que isso não é um talento, é algo divino, enfim, não sei a explicação disso. Então, eu acho que existe sim um talento, uma vocação, mas se você pode trabalhar isso, você pode exercer. Eu acho que a gente vive numa era hoje que tudo é tela, tudo é online, tudo é muito robotizado, e agora com inteligência artificial cada vez mais, eu acho que se desconectar é muito importante. Então, a arte, além de tudo, por ela já ser maravilhosa, eu acho que é uma grande terapia numa época que você tem que estar conectado, você tem que estar respondendo, você tem que estar olhando. Eu acho que esse se desconectar é importante para a saúde mental também. O que tu faz hoje para se desconectar hoje? Porque, assim, tem várias pessoas... Steve Jobs hoje... a gente fala que tem hacks de criatividade para se colocar num lugar, né? Até usar as mesmas roupas para não pensar, mas eu vejo que tu faz isso muito bem, até na tua forma de se vestir. A gente vai falar mais disso. Mas a gente vê até pessoas que se isolam numa cabana por 2 meses para escrever um livro ou fazem meditação. Qual que é o teu processo hoje criativo para se colocar nesse lugar do eu? Música. Eu amo música, então eu gosto de tocar alguns instrumentos, né? Então, meu processo criativo ele começa muito com música, já que eu vou passar um bom tempo pintando, que é uma outra forma de se desconectar, mas eu tento movimentar meu cérebro em regiões diferentes, para que o processo criativo seja mais amplo. Então, eu gosto de tomar um bom café da manhã, depois eu gosto de tocar alguma coisa, e eu gosto de tocar algo de acordo com a temática da obra que eu vou construir. Né? Então, se é um quadro mais denso, mais triste, mais profundo, já começa por ali, pela música que eu vou tocar, pela música que eu vou ouvir durante... Assim, eu não consigo pintar sem estar ouvindo música também, então... eu tento trazer a música como essa válvula de limpeza e de mola propulsora de criatividade, sabe? Nossa, é muito bom. Então, geralmente tu faz esse processo sozinho em casa? Como que é uma rotina tua hoje do dia? Porque eu vejo que tu é uma pessoa super de alta performance e que pouco tu mostra. Mas os bastidores falam. Então, assim, como que é a tua rotina hoje de vida, principalmente quando tu vai pintar ou tu precisa se concentrar para alguma coisa importante? Ok. Bom, eu tenho uma empresária hoje, que já é uma irmã minha, né, que é a Anne. Ela realmente fica no meu pé, até para eu mostrar um pouco mais. Eu sou um pouco resistente a isso. Mas, assim, eu tento... o meu trabalho ele é 100% solitário. Né? Não tenho um assistente, não tenho... eu faço tudo sozinho. Já tentei, mas é complicado. Por causa do ritmo que você vai colocar, por causa da liberdade. Eu gosto de não necessariamente estar sendo observado ali no que eu estou fazendo, de eu poder errar, falhar, enfim. E eu tento fazer um processo que o erro ele não me causa uma dor. Já me causou muito no passado. Assim, eu falhava, meu Deus do céu, errei agora. Eu tento sempre enxergo assim, o erro como uma oportunidade de uma nova criação. Então já aconteceu de uma tela, no meio de um processo, estava tudo quase pronto e a tela rasgar, sabe? Já aconteceu até uma obra que eu te mostrei lá na exposição, a obra Rainha, né? Que tem uma mulher muito forte e que eu entrevistei uma das mulheres que me inspiraram ao longo da vida, que foi eu considero minha avó preta lá na Bahia, né? Minha segunda avó. E quando eu entrevistei ela derrama uma lágrima na entrevista, né? Por conta da perda de um filho. E quando eu estava fazendo esse quadro, eu fiz lá o rosto, uma coisa bem abstrata, com vidro, com marcas. E quando eu botei o quadro em pé, eu achei que tinha tudo já secado. Escorreu exatamente uma tinta, assim, né? Se fosse antigamente, eu ia ficar desesperado, né? Eu ia falar assim, meu Deus, estragou o que eu tinha feito, o que eu projetei. Não, hoje quando aconteceu isso, eu paro e fico olhando, né? Eu falo, o que é que isso está querendo me dizer? E na hora aquilo já me disse tudo, né? Então eu tento enxergar os erros e situações adversas da vida como uma oportunidade de criar algo novo, né?
Então, hoje tu tem essa rotina. Eu achei muito legal que tu falou assim, eu tento criar vários contextos para me estimular de diferentes maneiras, assim. Sim. E de forma mental, eu sei que tu até pratica, tu treina todos os dias. Tu enxerga isso como potencializador de vida? Eu não consigo me enxergar sem atividade física. Uma das coisas que eu faço antes também de criar, né, de pintar, é treinar. Para mim é muito nítido, né? Minha primeira formação foi educação física. Então, durante muitos anos eu tive academia lá em Salvador, treinei, morei fora, treinei atletas de alta performance e eu vivenciei na pele a importância e a transformação que a atividade física é para, enfim, para o ser humano, né? Então, muito mais do que estético, é um equilíbrio mental que você não consegue ter quando você não tem atividade física na sua vida. Acho que a primeira coisa que as pessoas falam é isso: meu sono melhorou, meu humor melhorou, meu equilíbrio melhorou. Uma situação que eu achava que era numa escala de 0 a 10, 9, 10, com atividade física eu enxergo 4, 5, 6. Então a tomada de decisão fica mais fácil quando seu cérebro está oxigenado, né? Eu vejo que poucas pessoas vão nesse lugar do treinamento como uma forma de condicionamento de vida e mudança de comportamento, assim. Tem um livro muito bom que eu gosto, que é A Janela da Sabedoria, em português. Okay. Depois eu te mando. Tá, por favor. Esse livro é sensacional, porque ele pega a evolução das pessoas, de maneira geral, desde o processo de neurônios e corpo, até hoje em dia o teu ambiente, assim. E ele fala que a gente consegue realmente mudar quem a gente é, independente do lugar onde a gente nasce, por mudança de comportamento. Quando a gente pratica esportes, que eu acho que é um lugar difícil de acessar para as pessoas que não fazem isso de forma assídua, a gente acaba mudando até o nosso comportamento para a vida, forma de lidar, mentalidade e tal. E a gente muda os nossos neurônios e decisões também por esse ambiente. Então a gente tem esse esporte como um pilar muito importante. Aí tu falou que teve academia e treinou vários atletas. Tu vê alguma mentalidade de atleta que hoje tu tem para tua vida? Eu treinei atletas de esportes diferentes, né? E até um último que eu vou falar já, que é bem inusitado, mas eu treinei lutador de UFC, treinei jogadores de futebol, pilotos de Stock Car, e treinei cavalo. Cavalo, um animal, cavalo. Tá. De vaquejada, que é um esporte muito forte lá no Nordeste. Minha família também cuida, tem lá esses centros de treinamento. Mas assim, todos esses pilares me ensinaram muito. Até, principalmente também, os cavalos também, né? Eu acho que a dedicação que um atleta tem... Eu treinei durante muito tempo, eu fui personal trainer também, academia. Então, tinha pessoa lá que ia treinar, pagava, às vezes a mãe que pagava, a menina ia treinar. Treinava um dia, 2, não ia no terceiro, não ia no quarto. Então, aquela disciplina me incomodava, a falta de disciplina, né? Então, o atleta, eu não tinha esse problema com o atleta. O atleta, você prescrevia, você montava ali um microciclo, um meso, tudo era feito, a gente conseguia mensurar. Com os cavalos, então, ali foi o mundo dos sonhos, porque ele não reclamava. Ele não reclamava. Assim, no máximo era uma podia fazer qualquer coisa. Era uma relinchada no máximo, entendeu? Mas não reclamava, entendeu? A gente se entendia muito no olhar. E era uma doçura muito grande ali, né? Acho assim, eu acredito muito em energia. Então eu sentia uma coisa muito boa assim durante os treinamentos, né? E eu levo muito para minha vida isso. Eu acho que quando você se dedica a algo com coração, com intensidade, o resultado vem. Assim, vem mesmo. Né? Acho que eu pivotei minha vida em áreas diferentes, né? Educação física, química também, né? Tem essa área química durante muitos anos, presente muito forte na minha vida, que eu uso nas minhas artes. E agora a arte, né? Nos últimos 7 anos da minha vida, a arte muito presente, muito forte. Então acho que é isso, a dedicação do atleta sempre presente em mim, né? Eu sei que a vida corrida é uma das coisas que mais faz a gente perder o foco. Mas e se eu te disser que existem suplementações que te ajudam não só em corpo, mas em mentalidade, longevidade e a se manter firme quando tudo parece um caos? Se você procura uma marca confiável e que entrega qualidade em composição, que é o maior problema do mercado, eu vou deixar um código aqui na tela, que você pode fazer suas compras pelo site. Agora, bora voltar para o episódio. Eu acho isso muito bom. E quando tu fala que tu pivotou várias coisas pra tua vida, tem uma teoria dos pontos que no final a gente usa tudo, né? Certeza.
E uma coisa que eu vejo muito em ti é essa autenticidade. As pessoas, geralmente, elas buscam tanto isso hoje. Com a internet, eu acho que a identidade está muito perdida das pessoas. Sim. Então, elas buscam nos outros alguma coisa que lhe falta. E eu vejo que tu usa muito bem esses pontos. E nessas viagens que tu fez, assim, pelo mundo, a gente vê hoje as pessoas buscando essas viagens para se descobrir, não sei aonde. Aí a gente tem uma tendência agora até de criar isso como uma forma de produto. Verdade. Aí a gente falou dos legendários, que é um lugar onde o homem vai para orar na montanha, ter condicionamentos físicos, e a mulher fica rezando em casa. Até onde tu acha que essas buscas por sentido do eu e autoconhecimento faz sentido ou muda mesmo a cabeça de um homem? Eu tenho muito medo dos modismos, tá? Muito medo dos modismos. Eu, desde a minha vida, desde criança, eu nunca gostei de usar... Se todo mundo estava usando uma coisa, eu não gostava de usar aquilo. Se todo mundo estava fazendo especificamente uma coisa, eu não gostava. Hoje, na arte, eu tento fazer isso também. Eu tento criar o meu estilo de arte. E eu acho que é isso. Os modismos, eles são perigosos, eles nos cegam, eles nos fazem um efeito manada, que eu acho que tira o nosso senso crítico, tira o nosso senso de olhar um pouco fora da caixa. E, particularmente, a minha opinião sobre isso, eu acho que as pessoas têm que se sentirem bem. Se você tem o domínio da situação e você tem um entendimento sobre aquilo, ótimo. Se você me perguntar se eu faria, se eu gosto... Ai, caramba! Cara, não... Pode te mandar pros legendários? Não me manda não. Que aí não vai casar muito com a minha forma de pensar, eu acho que com os meus valores, com o valor da mulher também. Então, eu acho que para o meu perfil, eu não iria nessa viagem, não. O grande ponto dessa viagem, e pra mim é um grande ponto de influência, o que acontece? Vai muito famoso. Thiago Nigro, Sim. O pai do Neymar, o fulano de não sei quem, o outro que escavou não sei o quê, o outro que vai lá dizer que precisa da resistência da vida pra construir alguma coisa. E aí as mulheres ficam rezando. Rolou até uma piada no meu grupo de corrida, que tava um monte de mulher que corre, e elas falaram assim, amor, se tu começar muito de palhaçada, eu vou te mandar lá pros legendários, mas eu vou ficar rezando dentro da Nike com teu cartão. aí tá mais justo. Começa a ficar mais justo. Pode ir pra lá pros legendários, mas eu vou estar rezando dentro da Nike com teu cartão. Aí eu falei, gente, nada mais justo, assim, porque eu sinto que essa influência da internet acaba mais prejudicando e para criar um marketing superfaturado em cima de um programa. Sim. Em cima de pessoas que estão nessa busca do eu. Nossa, eu quero me descobrir para trazer a minha autenticidade. E tu fez várias viagens pelo mundo, assim. Como que tu pensa em viagens extraordinárias para se despertar? Para mim, eu acho que as viagens, elas são sempre um despertar se você vai com a visão e a mente aberta para isso. Então, assim, para mim, sempre que eu voltei dessas viagens, sempre foi muito transformador. Eu nunca quis fazer minhas áreas técnicas, eu nunca quis fazer, por exemplo, pós-graduação. Eu fazia uma coisa que era meio maluco, assim, eu mandava e-mail para vários clubes de futebol na Europa. Para vários, né? Escrevia um texto falando, olha, meu sonho é estagiar aí, não quero ganhar nada, quero só uma oportunidade. Eu mandava assim para 50 times de futebol na Europa. Alguns me respondiam. Mentira. E aí eu ia e conseguia esses estágios, né? Alguns foram assim, outros foram através de atletas que eu acabei treinando, que conseguiram para mim uma oportunidade. Mas eu me jogava nisso, sabe? Eu queria viver na prática como era aquilo, assim, fora dos livros, né? E para mim foi muito transformador. Não só para a minha área específica do que eu ia lá, mas para a minha vida, assim. Acho que o que eu faço hoje... e essas mudanças de áreas bem antagônicas que aconteceram na minha vida, eu entendi que quando a gente tem um cinturão de criatividade, de habilidades, você pode ir permeando, né? Você vai quebrando essas barreiras de... se você é bom em matemática, você tem que fazer exatas. Se você é bom nisso, você tem que fazer isso. Eu não concordo muito com isso. Eu acho que nós somos multi... E a gente consegue se adaptar. Acho que o mais importante, principalmente nessa era que a gente está vendo agora, inteligência artificial, tudo isso, é desenvolver o criativo. Acho que as pessoas que conseguirem desenvolver o lado criativo e não se tornarem
apertadores de parafusos, de repetidores de processo. GPT da vida. A pessoa se torna um chat GPT pra mim. Replicador da mensagem. Exatamente. Então, acho que é isso. Isso que tu acabou de me falar vem muito de um autor que eu gosto muito. Robert Greene, já sabe quem é? Sei. 48 Leis do Poder, A Arte da Sedução. Não sei se tu sabe a história dele, mas ele escreveu 48 Leis do Poder com 38 anos. Tá. E ele sempre quis ser escritor. E ele falou exatamente isso que tu falou, assim. Para mim, a gente precisa viver várias experiências. E nesse meu caminho para ser escritor, eu sempre pensei sobre isso e eu nunca parava no emprego. Então, ele fazia as coisas mais loucas da vida, viajando pelo mundo para ganhar repertório. Até que ele chegou numa livraria de um cara, onde esse cara propôs para ele escrever um livro, baseado nas experiências dele, que ele tinha mais loucas da vida. Ele falou assim, cara, as pessoas são maquiavélicas. Então, ele começou a pensar em 48 Leis do Poder, que foi literalmente o comportamento das pessoas que ele observou nessa vida de artista para escrever esse livro. E com 38 anos, ele se descobriu assim. Só que teve uma pessoa que foi um ponto de virada. Teve alguma pessoa na tua vida que foi esse ponto de virada, talvez, para te despertar esse teu lado? Primeiro que esse livro é maravilhoso, né? Acho que é um livro livro de cabeceira. Pra você ler, reler. Não, é bizarro, né? Abrir aleatoriamente, já fiz isso algumas vezes. Parece que ele... Deixa eu ver a mensagem do dia. Quase Quem eu vou ser hoje? É quase isso. Quem eu vou ser hoje aqui? Qual é a personalidade que eu vou dominar? É quase um minuto de sabedoria, né? Nossa, muito bom. É quase um minuto de sabedoria. Bom, algumas pessoas, né, na minha vida, sem dúvida. Eu acho que meu pai me trouxe a disciplina. Ele me jogou a estudar instrumentos musicais, estudar computação para aprender ali CorelDRAW quando eu tinha 8, 9 anos de idade. E ele sempre me estimulou quando eu estava na escola, quando a professora pedia uma coisa, ele me cobrava sempre a fazer mais do que aquilo que era pedido. Isso foi muito, assim, acho que eu me desenvolvi muito no esporte. Ele foi meu treinador no esporte. Então, assim, acho que é uma pessoa fundamental como transformação. Minha mãe, uma pessoa fundamental a me dar muita liberdade, como eu falei. Né? Minha mãe é aquela pessoa do coração leve, bom, tudo pode. Então, numa casa que é assim, tem um lado complicado, que a criança também fica muito, muito levada às vezes, mas o ser levado eu acho que é muito importante para quebrar essa rigidez. Então, acho que esse equilíbrio, para mim, foi muito fundamental. De ter a disciplina, ter o foco. Eu sou muito focado. Tenho meu bloquinho de notas, não deixo nada passar muito. Não deixo passar uma ideia. Eu estou dormindo, acordo de madrugada, anoto no meu caderno ali do lado. Da Vinci é minha grande inspiração, né, como artista. Né, e como artista multifacetado, para mim, nada vai superar ele, né, de tantas áreas diferentes. Então, assim, acho que minha família tem um peso muito, muito, muito valioso nessa construção. Porque eu acho que até os nossos 12, 13, 14 anos a gente tem essa formação do nosso cérebro, né? De uma forma muito, muito importante. Então, acho que foi uma fase de construção, assim. E aí tu falou que nesse teu caminho e essa trajetória te trouxeram pessoas e atletas, né? De vida, assim. Dentro de tudo que tu já fez, eu sei que o teu processo, para quem não sabe aqui, é contar a história de alguém ou traduzir uma história em quadros. Que história que tu traz que mais, assim, te deu trabalho e foi uma grande entrega, digamos assim? Eu sou fascinado por histórias mesmo, né? Eu amo as histórias dos outros. As histórias dos outros me fascinam, tanto que eu nunca fiz nenhum quadro com a minha história. E muita gente pergunta, quando é que vai ter o quadro com a sua história? Eu falo, não, tá muito cedo ainda, né? Então, eu amo as histórias, eu amo ouvir isso, independente das celebridades que eu já fiz quadro. Como eu falei, eu fiz um quadro de uma empregada doméstica preta, baiana, que trabalhou 60 anos numa mesma casa, de um ex-catador de lixo, também que, enfim, sustentou toda uma família com isso durante muitos anos. Essas histórias me fascinam muito. E eu acabei me conectando também com celebridades. Você perguntou, voltando à sua pergunta, com relação a figuras do esporte, essas inspirações. Eu sempre tive alguns ídolos e a vida em São Paulo me trouxe coincidências que até hoje eu não sei explicar. E aí, né, vou ver se eu puder contar que a história ela não é tão curta, mas foi o meu encontro com o Kaká, com o jogador. Então, assim, quando eu joguei futebol no Vitória quando era mais novo.
lá na Bahia, e a posição que eu jogava era a posição dele, né? Era o cara que eu me identificava muito com princípios e valores também. E eu, há 2 anos atrás, fiz um quadro para uma arquiteta, Natália, minha amiga querida, aqui de São Paulo, Natália Shade, uma grande arquiteta, e o quadro conta a história da vida dela. E a vida dela teve um encontro divino com Cacá e a família. E quando eu fiz esse quadro dela, alguns meses depois, a esposa atual de Cacá, Carol atual, esteve lá no escritório dela e viu esse quadro e achou lindíssimo o quadro. E ela falou assim, olha, você achou bonito, né? Mas tem minha história de vida toda. E começou a mostrar os bonecos, a coisinha que abre, né? Que o quadro ele é muito interativo, você viu lá, né? Um quadro de se pegar, de sentir. E ela fez, nossa, eu vou querer um quadro desse lá pra fazenda. Ela fez, legal. Aí ela saiu de lá e ela me ligou. E eu tenho um problema que eu tenho um pouco de ansiedade. Descobrimos o problema do atleta. Vários. Aí, mas a arte ajuda a minimizar um pouco. E ela me ligou, ela falou, Lucas, ela teve no nosso escritório, amou o quadro, ela vai querer um quadro seu lá, da história deles. Eu falei, sério, puxa, caramba, Cacá, eu sempre fui fã, que demais. E aí, passou uma semana, ninguém me ligou, 2 semanas, ninguém me ligou, 3. E tu já assustando ali, eu falei, gente, era tudo história. Aí eu falei, vem cá, eu vim de Salvador tem muito isso, a gente marca, a gente combina, ninguém combina. Ninguém combina nada, Vamos ver. Aí quando deu um mês, eu falei, amiga, vem cá. Eles falaram por educação ou vão querer? Ela fez, olha, as coisas não são do nosso tempo. As coisas são do tempo de Deus. Você não tem sua fé? Vai rezar e que a coisa vai acontecer em algum momento. E aí, um belo dia, às vezes eu gosto de ir pra igreja sem ninguém. Às vezes eu gosto de ir pra igreja sozinho, meditar, rezar. Sim. E eu fui na Nossa Senhora do Brasil. Aí fui, rezei. Quando eu tava rezando assim, aí eu fiquei brincando com Deus, né? Falei, Deus, eu sei que você deve estar meio ocupado aí, né? Também pode estar tendo guerra, né? Israel, Palestina, mas o tempo inteiro também não para essa guerra nunca. Quando você tiver um tempo assim, tiver dando uma descansada, lembre aí a Cacá, pô, a esposa da Carol. Custa nada, eles querem, só eles não estão lembrados. E aí eu saí de lá. Aí eu chamei um Uber. Eu ia pro endereço longe pra caramba, só que faltava muito tempo. Eu falei, sabe de uma, eu vou numa galeria de arte. E aí botei o endereço no Uber. Eu não conheço bem São Paulo ainda, então botei aleatoriamente, galeria de arte. E o Uber me largou num lugar. Uma aleatória. Aleatório. Eu saí andando, não tinha galeria de arte, e entrei no mercado pra procurar o endereço de onde eu ia. Corretamente. Entrei no mercado, comecei a procurar o endereço. Quando eu tô no mercado, que eu tô procurando endereço, no dia tava bem frio, 3 pessoas começaram a andar na minha direção, eu perto do elevador. E aí eu olhei, voltei pro celular assim, eu falei, caramba, eu acho que eu já vi essas pessoas. Aí voltei pro celular. Quando eu olho de novo, eles já estavam mais próximos. Eu falei, não é, né? Aí quando aproximou mais, Cacá, Carol, mentira, eu ia falar assim, não, para. Os 3. E aí eu tava na frente do elevador. Aí eu falei, meu Deus, se eu falar, eles podem achar que eu tô perseguindo eles. Porque matematicamente é impossível. Nossa, é muito impossível. Em São Paulo, você pegar mercado. um Uber errado, e Cacá tá comprando peito de peru de manhã. Não tem condição. não dá pra imaginar assim. No domingo de manhã. Não dá. Não, era uma quarta-feira. Eu cheguei na igreja às 10 horas da manhã, quando foi 10h30, 10h40, foi esse momento que eu tava ali. Aí eu falei, meu Deus, e aí fala ou não fala? Aí eles entraram no elevador sem graça. Quando eles entraram no elevador, que a porta ia fechando, eu falei, não tenho que falar. Aí botei a mão. Aí eu parecia criança no primeiro dia de aula, numa escola nova, assim, sabe? Sem graça. Aí eu fiz, oi, tudo bom, gente? Eu sou amigo de Natália, arquiteta de vocês e tal. Aí... E calei a boca. O cara deve ter olhado. Quem que esse cara veio no mercado? Falar que é amigo da arquiteta. Aí, tipo, eles ficaram, tipo assim, sim, e aí, você quer tirar uma foto? Quer fazer... Aí eu falei, não é isso não. Sabe um quadro que tem lá no escritório de Natália, da arquiteta? Foi eu que fiz. Aí Carol fez. Peraí, como é seu nome? Eu falei, Lucas Neder. Ela pega na mão dele, da filha, tira os 2 do elevador. Aí ela fala assim, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, não, é uma longa história. Ela pega o WhatsApp. Abre o WhatsApp. E me mostra a mensagem. Amiga, você pode marcar com um artista nesse sábado? Detalhe, 10 horas e 5 minutos. Daquele dia. Eu tô arrepiado, que era a hora que eu tava na igreja.
Enfim, e aí... Gente, que bizarro. Foi bizarro. Mas você tinha acabado de pedir. Tinha acabado Imagina de se tu pedir. entrasse no mercado e aí jogou na tua cara e tu falasse assim, ah, não. Obrigado, não é essa não. É na próxima oportunidade eu tento de novo. Assim, a quantidade de variáveis que tinha pra isso não acontecer. Então, como é que você explica uma situação dessa? E aí, depois disso, foi dali que surgiu a primeira reunião pra tu contar a história de vida deles. Aí eu fui lá no sábado, contei essa história pra eles, que daria já um quadro, e fiz a obra deles, que foi o maior quadro que eu fiz até hoje, né? Um quadro de 3,10 metros de altura. E aí conta a história dos dois e tá lá e tal. E aí foi muito legal, né? Sabe uma coisa que eu acho muito legal no teu processo criativo? Porque tu conta a história das pessoas, mas qual é o dia 1 que tu senta com elas? Porque eu falo assim, é meio que terapêutico, né? Tu tem que saber como fazer a pessoa se permitir a querer compartilhar até a parte de dor da vida dela. Então, como é que é isso, por exemplo, tu pegar uma família, sentar os dois na frente e falar, vamos lá conversar aqui, eu quero acessar tudo de vocês, e se eu precisar de pessoas ao redor, eu vou atrás delas. Foi exatamente o que você falou, é terapêutico em primeiro lugar. É uma sessão tão profunda. A gente cria, né, uma experiência, né? Desde o momento que a pessoa sai de casa, as músicas que ela vai ouvir quando ela chega lá no ateliê, o que ela vai beber e comer, né? A gente faz toda uma pré-entrevista antes para tornar aquele momento muito especial, porque a gente está retratando a história da vida daquela pessoa. Eu dou muito valor a isso. Uma das primeiras perguntas que eu sempre faço é: você conhece a história do seu avô, do seu avó, da sua avó? As pessoas falam: não, conheço. Do seu bisavô e da sua bisavó. Já começa a fraquejar, sabe o nome, sabe o que eles fizeram na infância, com que eles trabalham, já começa mais ou menos. Tataravô, até hoje ninguém sabia. Ou seja, 4 gerações acima, nós somos apagados. Literalmente, ninguém soube até hoje o nome do tataravô e da tataravó. É muito louco porque ele faz essa pergunta que eu também não sei. Aí tu fica assim, ó, cara, o Iago tá rindo lá. Ô, Iago, vamos lá. Vou perguntar pra ele. Ô, Iago, chegou no Iago, gente. O Iago assim, ó. Ô, Iago, vamos lá. O Iago começou a rir porque... Ô, Iago, tu sabe o nome da tua avó? Minha avó, sim. Tá bom. Próximo. Do seu bisavô. Sim, ele tá respondendo sim, gente, pra Mas- todas as mas perguntas. qual o nome? Sim e sim. Mário e Isolina. Bisavô? Mário e Bisavô. Isolina. E eles vieram de onde? Tá? O meu bisavô veio da Arábia Saudita. Olha. Calma, só pra galera entender aqui. O bisavô dele veio da Arábia Saudita. Tá? Vamos ancorar aqui essa imagem? Tá bom, E vamos qual é o lá. nome do seu bisavô? Mário. Mário, na Mário. Arábia Saudita? Exato. Ah, gente, a gente sempre tem um pezinho lá. Mas tá muito português esse nome, hein? Gente, Muito italiano. Tá. Tá, Mário. E o tataravô? tá muito italiano. Tataravô, Não. Tataravô não sabe. não sabe. Tá vendo? Ele começou a rir porque eu acho muito... É desafiador, porque tu não para pra pensar nessas coisas da vida. Não. Na verdade, tu nunca para pra se questionar sobre a tua vida depois de um certo ponto que tu julga escrever importante a tua história. Sim. Porque se a vida é única pra cada um, todo mundo fala, pô, minha vida é única, deixa eu aproveitar e viver cada momento. E aí tu chega num ponto desse que tu faz uma entrevista, a pessoa fica assim, ó, dói Dói. na pessoa. E aí? Dói porque você traz esse senso de tempo pra pessoa, né? Eu acho que a gente fica realmente nessa correria tão louca do dia a dia, assim. E quando a gente começa a enxergar o espaço de tempo que a gente tem aqui, nesse corpo, né? Nesse plano, né? E aí cada um com suas crenças. E que há 100 anos atrás, que é pouco tempo atrás, esse tataravô estava presente, 120, 140 anos, e que ninguém sabe mais o nome daquilo ali. Então, Tu apagou uma história. se apaga uma história. E eu tento fazer uma obra exatamente para você imortalizar não só a história da pessoa que eu estou entrevistando, mas como a história dos pais, dos avós. No caso do Kaká, por exemplo, eu entrevistei quase toda a família, né? A avó, os filhos, os pais. Então a gente deixa ali um legado realmente que tem a história dele, mas a história dele só é construída por conta dos ancestrais dele, né? Então eu tento dar muito valor a isso daí, sabe? Eu imagino que tem gente que chora nesse processo, né? O tão desafiador de abrir. A gente deixa sempre uma caixa de lenço já. Óbvio. A gente quer que a pessoa chore, na verdade, A conte a gente já história bota uma da música vida muito dela. triste já no final. Mas é uma sessão de terapia muito profunda. São gavetas que a maioria das pessoas falam, nunca ninguém me perguntou isso. Então, são mais ou menos eu tenho umas 40 perguntas base, mas é uma conversa. Assim, eu já cheguei a conversar 11 horas numa mesma sessão com a pessoa, 11 horas. Diretão. É um quadro que eu tô em produção desse quadro, né? Vai ser no final do ano. Mas foram
11 horas. E foi muita emoção. Eu vejo muito que tu fala dessa experiência, que eu falo que é uma experiência de luxo hoje, trabalhar com o mercado que tu trabalha. E a gente tem algumas características quando a gente quer atingir esse público, assim. Essas pessoas, elas têm até, eu falo que é como se fosse um código de conduta imperceptível, Sim. mas que a gente se conecta. Das pessoas que tu já atendeu até hoje, de padrões de comportamento, ou até do que tu faz hoje na tua experiência do cliente, quais são esses códigos de conduta de pessoas alto padrão? Essa pergunta ela é muito boa, porque eu acho que a gente vive numa era hoje da casca, né? Do externo, da rede social, do que eu quero mostrar, do que eu quero parecer, Do ser. parecer, ser até ser. Quando eu trabalhei em Portugal, eu morei em Cascais, né, em Portugal. Eu trabalhei numa empresa de altíssimo padrão na Europa, numa dessas minhas empreitadas, né, por lá. Então, e o meu chefe, ele falava assim, olha, eu quero que você, antes de você gastar seu tempo, sinta o perfume da pessoa, olha ali o relógio, olha como a pessoa se senta, como ela toma um café. Ele foi me dando várias dicas disso. Eu não consegui botar em prática nenhuma dessas dicas. Eu não conseguia não atender e não me conectar com qualquer pessoa. E isso foi um super diferencial para mim até hoje. E eu vou dar um exemplo. Nessa academia, era uma academia de altíssimo padrão na Europa, e tinha um menino que treinava lá, que ele ia com as roupas rasgadas, literalmente furada, short furado, camisa furada. Meio sujo às vezes, assim, com o rosto sujo, parecendo que não dormiu direito. E ninguém dava muita atenção. E aí chegavam as madames, chegava o pessoal, era uma super atenção, limpando os bancos e atendendo, tapete vermelho. Eu não conseguia olhar alguém fazendo um exercício, uma coisa, e não ajudar, não me posicionar como eu sempre fui. Porque eu acho que eu vim de uma cidade, Salvador é uma cidade onde você convive com todos. A minha educação também foi de convivência com todos, seja no esporte, seja na escola, seja com as amizades. Nunca teve essa distinção. E aí eu dava essa atenção para ele de forma igual. Final da história. Esse rapaz, personal trainer lá, era muito caro. Ninguém tinha aluno todos os dias da semana. Era muito caro. Tipo, uma hora aula de personal nessa empresa era muito caro. Então, o cara tinha um dia por semana personal trainer, 2 dias. Ele me chama e fala assim, Lucas, eu queria treinar com você como personal trainer. Olhei e falei, pô, não dá. Falei, amigo, poxa, mas é caro. Eu falei, é caro. Poxa, aí mas é caro. ele fez, não, eu quero treinar com você. Aí eu falei assim, vai na recepção, veja lá quanto é os preços. Que eu fiquei sem graça, né? Eu falei, pô, tadinho, eu te ajudo. Ele fez, não, eu quero você do meu lado. Aí eu falei, vai na recepção, veja os preços e tal. Aí ele viu os preços, ele voltou, ele fez, eu quero todos os dias da semana. Eu falei, rapaz, não faz. Eu falei, você é menor. Ele tinha 17 anos. Eu falei, você é menor de idade, sua mãe vai ter que vir aqui assinar. Ele fez, minha mãe vem aqui, tá bom. A mãe foi no outro dia. Quem que é a mãe do A cara? mãe me chama, super tranquila também, sim. Me chamou, falei, Lucas, meu filho quer treinar com você todos os dias. Precisa disso tudo mesmo? Eu falei, não. Eu falei, eu pensando, meu Deus, a pessoa vai se endividar. Eu falei, não, faz assim. Eu falei, não, eu ajudo ele. Ela fez, não, ele quer. Final da história. Ela foi, pagou um ano de treino todos os dias pra ele. E aí eu sentei pra conversar com ele pra entender a história, o que eu falo de conectar com as histórias. Ele era campeão português de pôquer. Caraca. Online. Quando ele era menor de idade, ele só podia jogar online. Então ele jogava com o login da mãe. Nossa E senhora. ele era campeão. Tipo assim, ele ganhava tanto dinheiro que ele era um pouco até depressivo. Porque ele era muito jovem e tinha muito dinheiro. Em resumo, né? Eu sempre tentei e faço isso, de ter um tratamento, de não enxergar a casca e me conectar com a essência da pessoa, sabe? Então, as coisas sempre aconteceram de uma forma muito natural na minha vida, porque eu sempre tentei não julgar muito e sim me conectar. Quando eu me conecto, e as coisas fluem. E aí as coisas fluem naturalmente. Eu vejo que essa coisa de comportamento que a gente tem,
até de se conectar, por exemplo. E tem uma lista de coisas que falam, por exemplo, pessoas com classe falam baixo, não usam muito maquiagem, mulher é super discreta, Sim. use roupa, tem esse padrão de elegância. E pelo que tu me falou agora, a gente não pode mais julgar isso, né? Hoje em dia com as redes sociais. Mas na rede social tem esse senso gritante de querer ser algo que a gente não é para vender, um pote de ouro, e depois a gente se resolve assim. Sim. O que tu vê como red flags de pessoas que tentam parecer ser e não são? Essa doeu, hein? Iago, me gente, ajude. quando faz essa cara do outro lado, Iago me ajuda. Deixa eu tomar até um gole de água. O que são red flags? Essa pergunta vai chegar... O Iago tá rindo porque ele já veio na cabeça dele red flags das pessoas que querem parecer ser e que não são. Ok. Mas elas vão de comportamento a vestimenta. Perfeito. Eu acho que hoje as pessoas estão tentando se padronizar, né? Como eu falei, assim, eu particularmente eu não gosto quando você tenta, primeiro, ser uma coisa que você não é. Então, quando você começa a se plastificar demais em todos os sentidos, então você quer seguir uma manada, pertencer a algo, e aí você acaba sendo uma coisa que você não é, que você foge muito da sua essência, isso fica muito nítido. Eu acho que a beleza de tudo está na naturalidade. Então, assim, a pessoa pode ser extremamente bem vestida, nos padrões que a sociedade entende como ser bem vestido, e tá extremamente desconfortável com aquilo. E aí a deselegância, eu acho que vem muito disso, sabe? De você não estar num local que te traz o conforto. Eu acho que a moda, a elegância, a educação, tá no momento que você tá natural. Quando você tenta se robotizar, tentar ser algo que você não é, aquilo não traz o belo, sabe? Eu acho que é isso. Eu vejo que tu tem muito uma essência do... Quando tu chegou aqui, tu falou da roupa, e eu elogiei a roupa dele, porque eu falo que homens posicionados têm que aparecer mais e ser um exemplo para outros homens. É uma coisa muito tua. E aí tu traz essa essência do eu simplesmente sou. Que é onde poucas pessoas conseguem ter essa segurança de se não gostar de mim, tá tudo bem. E isso tu transparece, assim. E aí, dentro disso que eu perguntei das red flags, por quê? Porque hoje no digital a gente projeta uma imagem, muita gente faz isso. Eu tava assistindo até um podcast do Paulo Vieira e ele falava assim... Cara, eu percebia que eu não mostrava tanto as minhas coisas antigamente, eu ficava muito focado em mostrar quem eu sou e a minha essência, e isso não vendia, até que eu fiz o contrário. Tela feia em moldura bonita, vende. Então eu comecei a mostrar mais a minha vida para mostrar que eu sou o mentor empresário e depois a minha família. Então ele mostra esse projetar do olha quanto eu tenho porque vende para depois trazer. E eu vejo que tu faz o contrário. Tu não tem nada desse posicionamento que é olha a minha vida, pelo contrário. Tu é simplesmente, eu faço umas artes aqui, se você gostar, eu sei que ela é boa o suficiente, se não chegar até você, você não pertence a esse mundo. Tu acha que a elegância vai muito nessa linha? O que tu enxerga desse processo de posicionamento da real elegância? Eu entendo que quando você se veste melhor, quando você se cuida, você eleva o seu espírito para uma zona mais forte, sabe? Assim, aquilo vai muito da rotina do que a gente falou agora, né? Do se cuidar, da atividade física. Eu acho que nós somos julgados. Sim, o tempo todo. 100%. 100%. Então, Todos assim, os dias. Entrou ali na porta, julgado. Então, assim, eu tenho muito respeito quando eu vou receber pessoas lá no ateliê, na exposição. Eu gosto de estar bem vestido aos meus olhos, também em respeito à pessoa que eu estou, né, recebendo. Eu não vou estar com um moletom sujo e de sandália, porque eu entendo que eu vou tentar proporcionar o meu melhor para que aquela situação esteja dentro de uma linha de respeito, de elegância, enfim, a gente está trabalhando com arte, com beleza. Acho que tudo isso faz sentido, mas eu tento que tudo seja natural, como você falou. Se conectar comigo, ótimo. Se não se conectar, paciência. Eu não vou criar um personagem para me adequar e agradar públicos. Eu lembro quando eu cheguei em São Paulo, eu visitei algumas galerias de arte aqui em São Paulo, e uma das pessoas me falou assim, eu tentei mostrar meu trabalho, né? E a pessoa me falou assim, olha, o mercado de arte está saturado em São Paulo. Aí eu, tá, tudo bem. E aí fui para casa assim, tipo, caramba, se tá saturado,
eu preciso fazer diferente. Eu não ouvi aquilo como um desista. Faça diferente. E dali eu tomei uma decisão junto com a minha empresária, que é a gente não colocar quadros em galerias. Era a gente criar a nossa galeria, a gente criar o nosso espaço. Nossa, A gente receber a pessoa como se a gente estivesse recebendo em casa. Você viu lá aquele dia que você chegou lá? A gente conversou, a gente muito legal. tomou vinho, a gente deu risada. É uma forma de ver arte diferente. Eu falo muito que eu gosto de desgourmetizar, né? Quando eu estava montando a minha primeira exposição, na casa que a gente estava antes, a moça que trabalha lá em casa, ela é bem introspectiva, assim, ela me ajudou a botar os quadros. Eu falei para ela, vem cá, você já foi numa galeria de artes antes? Ela falou assim, não. Eu falei, então você vai ser a primeira pessoa que eu vou apresentar, que eu gosto. Você viu como é o tour, eu conto as histórias, eu conto os detalhes. Eu falei, você vai ser a primeira pessoa. E aí eu fiz esse tour com ela. Você perguntou de emoção. Ela chorava. E quando eu vi aquela emoção nela, numa pessoa que nunca entrou na galeria de arte, nunca teve acesso à arte, eu falei, poxa, eu tô fazendo a coisa certa. Eu tô fazendo uma coisa que eu amo, porque é me conectar com a simplicidade e não com um super crítico de arte que vai avaliar aquilo. Não, é o simples que eu sinto que o meu ciclo tá fazendo sentido aqui, entende? E qual que é o problema da galeria de arte pro contexto casa? O que tu acredita que uma galeria de arte transforma a obra? Numa obra fria. Uma obra impessoal. Num produto. Onde sabe? tem várias pessoas expostas ali, tu só chega pra ver e decide o que tu vai levar. Eu conto histórias, né? Meu trabalho é contar histórias. É traduzir em artes, memórias, histórias, lembranças. Eu acho que para isso você precisa de contato. Você precisa de contato humano. Você precisa... quando eu expus no SP Arte mesmo, poxa, foram 32 mil pessoas, né, no SP Arte no primeiro semestre. Era a gente o tempo inteiro. Eu fazia questão de contar. Cada pessoa que parava, eu me apresentava e eu contava. Eu amo contar as histórias, eu amo me conectar. Então, a galeria, eu vejo o modelo hoje, que é uma galeria, ela é um modelo mais frio, é um modelo muito comercial. Não é isso que eu busco, entende? É muito legal aquele dia, porque quando eu cheguei, e aí me receberam e tal, não, espera só um pouquinho que tá tendo um grupo ali, mas ele já vem te receber e ele vai contar toda a história. Daí eu fiquei assim, ó, gente, será que sou só eu e ele vai contar toda essa história de novo? Ou será que vai chegar mais gente aqui pra ele economizar o tempo dele? Porque eu sempre falo que tempo é o nosso ativo muito precioso. Sim. E quando tu dou o teu tempo pra... Gente, foi umas 3 horas ali, sei Sim. lá, 4, que a Sim. gente ficou rodando, passando e conversando, e volta, e vinho, e senta, e assiste TV, o processo, o teaser. Eu falei, cara, é ali que tu agrega valor à obra. Porque depois, no final, tu foi apresentando cada quadro, e a gente passa a primeira visão, assim, talvez aquele que eu escolhi nem era o que eu tinha olhado da primeira vez. Muda a visão, né? E depois, quando tu me contou a história dele, tu chegou no final e falou assim, mas qual foi o teu preferido? Eu falei, cara, eu não queria te falar, mas foi aquele da primeira vez. E eu fiquei apaixonada pela história do quadro. E aí eu te contei como ele me conectou, né? Só que a gente vê também obras absurdas, tipo a banana colada na parede com a fita, que é vendida por milhões. Ou até, então, as peças, a Balenciaga, o tênis sujo, a sacola de lixo pendurada como bolsa. Até onde vender essas narrativas faz sentido? Ou é simplesmente um hype que a galera quer, de novo, parecer ser para entrar no contexto? Eu amo a arte da banana. Eu amo aquela arte. Por um motivo. Eu acho que aquilo ali é um tapa num momento da arte que começou a existir, de alguns anos pra cá, de que qualquer coisa é arte. Eu acho que aquilo ali, pra mim, quando eu vi aquilo ali, que falaram das cifras que foram vendidas, né? 36 milhões de reais. De reais, 6 de 36 milhões, e tu pode comer a banana e depois botar outra porque ela é renovável. Tu fica pensando, como é que eu não criei essa? Então, mas aquilo eu achei fantástico, porque hoje tem uns vídeos que viralizam, né, no TikTok e no Instagram de arte, que a pessoa chega lá, joga um balde de tinta e fica todo mundo assim, nossa. E aí tem pessoas que vão falar, arte é individual, tudo pode ser arte. Eu não considero isso. Tá. Eu acho que a arte, ela
ela precisa de uma conexão, ela precisa de um estudo, ela precisa de uma profundidade. Não pode ser qualquer coisa uma arte. Então, quando você bota uma banana ali e você tem aquele valor, para mim a mensagem que passou foi assim, gente, vamos rever um pouco isso. Eu, por exemplo, eu sempre amei arte abstrata. Vamos rever no sentido positivo do que está sendo visto ou no sentido negativo? Vamos rever no sentido de que não pode ser qualquer coisa arte. Tá. A pessoa joga um balde no chão e aquilo ali é arte. Para mim, pessoalmente, isso é muito vazio. Isso é muito... Então, eu sempre amei arte abstrata. Mas eu sentia falta de ter uma história por trás daquele abstrato. Então eu juntei os dois mundos. E aí é uma coisa particular minha. Eu achava a estética do abstrato muito bonito, mas quando eu tentava estudar, entender o porquê, o quê, muitas vezes não vinha resposta. Não, é simplesmente aquilo ali. Então eu tentei juntar os dois mundos. Eu gosto muito daquilo que você viveu lá comigo, da gente, tipo, você receber uma pessoa em casa, você vai tomar um vinho lá com seus amigos e você tem uma obra e você possa contar sobre aquela obra. Você ter interatividade com aquela obra, você sentir, ter texturas. A arte tem muito essa coisa do não toque. Uhum. A gente até mandou fazer umas plaquinhas agora que é por favor me toque. Por favor, me toque. Muito bom. Né? Então, quase que botava a foto de Narcisa, né? Nesse... Don't touch. Aquele vídeo é maravilhoso. Eu ainda quero levar a Narcisa lá no... Pô, seria maravilhoso isso. Né? Pra ela tocar. Porque lá a gente pede pra pessoa tocar. Cada vez mais agora eu tenho feito uma arte que você abre uma janela e dentro da janela tem algo. Você puxa uma pequena gaveta e dentro da gaveta tem um livro que sai. Então eu gosto muito disso. Eu gosto que a arte não seja uma coisa assim intocável. Eu gosto dessa relação. Eu acho muito louco porque aquele dia que eu cheguei lá, tu fica, né, é tão grandioso e a sensação que te dá. E até é uma coisa que a gente é ensinada, né? Tu vê um negócio e fala assim, putz, se eu tocar aqui, pode ser que eu quebre, pode ser que eu faça alguma coisa errada e tu não toca. Vai, pode pegar, isso aí é café. Isso aí é latinha que eu catei, não sei aonde, inventei isso aqui que virou isso. Aí tu fala assim, quê? Aí tu vai olhar assim o negócio. É café, é a cápsula do café. E é muito interativo, o que eu acho que torna o processo muito mais legal, assim, desse processo de criação. E aí, nesse contexto, eu vejo que tu traz muito esse processo sensitivo que engloba todo o teu posicionamento. E quando eu falo disso, desse processo sensitivo, da experiência de luxo e tudo mais, a forma como tu se apresenta, isso sempre foi assim, essa construção dessa personalidade do vou me vestir bem e apresentar o meu cliente? Ou um dia tu olhou assim e falou assim, cara, preciso mudar porque isso agrega valor à minha marca? O vou me vestir bem fica por sua parte, isso daí... Não, tá brincando que ninguém nunca falou nada. Não. Tá vendo como desconcertar um homem, gente? Não. Porque assim, eu sou sincera, eu falo assim, não. Obviamente, é pensado o teu posicionamento intencional como um todo. Ele foi construído ou ele simplesmente soa assim e aceitem? Não é possível que ele simplesmente soa assim e aceitem. Eu acho que lá em casa eu tenho duas fiscais de moda que me ajudam bastante. Mas assim, eu acho que esse posicionamento ele ajuda muito, não tenho dúvida. Eu gosto de estudar, eu gosto de pesquisar. Eu gosto muito de moda. E eu gosto muito de uma moda que seja confortável. Tá. Né? Eu acho que chegou uma moda... A gente passou por uma fase de uma moda muito justa. Um homem... Isso eu não gosto. A roupa muito apertada, a roupa muito sufocante. Aquela coisa, eu acho que a elegância ela vai muito do conforto. Né? A gente está vivendo uma fase muito da alfaiataria mais solta, o oversize também. Eu sigo essa linha. Então, São Paulo, eu me identifiquei muito com São Paulo. Acho que me trouxe mais essa leveza, mas não sou um profundo estudioso, não. Acho que eu tento me... Eu pergunto porque, assim, nada melhor que um homem para falar para outros homens esse contexto, né? E o homem, ele negligencia um pouco essa parte da moda. Ou fazer a barba estar alinhado para receber o cliente, como tu falou, assim. E quando a gente fala em moda masculina, que se é que tu pode dar um toque, o que que tu olha hoje que homens erram nesse processo de autocuidado? Vamos lá. Erros comuns que quando eu bato o olho, eu acho que, assim, as roupas extremamente apertadas, né? Aquele botão que parece que vai... dar um tiro em alguém, aquilo ali eu acho complicado. Eu acho que pro homem, uma coisa que eu não gosto muito é a barba muito desenhada, sabe? Muito
Quem? O cara saiu do boneco, assim, Isso. quem nasceu. Agora tá na moda eu acho engraçado esses cortes de cabelo que transforma a alma, né? Como você quer se sentir e tira o... É o trend do Instagram, que tira a roupa e vira Cara, tira eu quero me sentir livre, eu quero me sentir tal, aí começa aquela coisa psicológica ali. Eu gosto muito quando a coisa ela parece mais natural, sabe? Eu acho que, por exemplo, eu acho que a beleza mais difícil é você parecer que você acordou e deu certo e que você não tá muito mega produzido, né? Então, assim, eu acho que o homem, quando ele tenta se produzir demais, excessivamente, eu particularmente não gosto. E eu acho que é isso, acho o conforto, né? As roupas mais confortáveis do que as roupas muito ajustadas, sufocantes. Eu acho que isso é o que mais me incomoda. Uma coisa que me incomoda também é a barra da calça, né? Acho que a barra da calça... O que ela precisa estar? Ela precisa estar... O que é a barra da calça pro homem? Pô, Uma barra da calça grande é feio? Eu não gosto quando a barra da calça, ela como é que eu vou chamar isso? Quando ela fica quase muito dobrada, babando, a gente lá na Bahia a gente fala isso, babando demais e nem muito alta, né? Aparecendo, acho que ela tem que estar numa altura elegante ali na linha do sapato, um pouco mais alto, mas sem sobrar muito, nem tá pescador demais também, né? Tá então, no olhando pro equilíbrio. teu guarda-roupa hoje, peças essenciais para um guarda-roupa de um homem que pensa em trazer essa elegância, que a gente fala aqui com o mercado corporativo, empresários, empresárias, e eles querem fazer esse posicionamento e às vezes a galera tá perdida mesmo. Então, peças essenciais e assim, únicas. A mulher fala calça jeans, blusa branca, peças essenciais únicas que todo homem deveria ter. Eu tinha um guarda-roupa antes da arte e depois da arte. Acho que também o meu posicionamento como artista me permite brincar um pouco mais do que se eu estivesse no mundo corporativo mais formal, no mercado financeiro, por exemplo. Acho que vai muito de onde você está e o que você quer, né, se posicionar e transparecer. Eu sempre fui muito das cores neutras, né, e as cores escuras. Eu sou muito mais das cores escuras. Eu sou mais branquinho, então eu acho que o contraste, ele, para mim, favorece, né? Então, eu sempre, quando eu boto roupa, o azul escuro, o chumbo, o preto, o marrom, são peças. Ultimamente, eu tenho gostado muito da questão também monocromática também. Eu gosto muito disso. Muito fácil, não gasta energia pra mim. Monocromático é perfeito. Eu adoro monocromático. e ajuda também para quem não tem altura muito favorecida geneticamente, né? Boa percepção. Eu acho que o monocromático, ele alonga um pouco mais também, né? Além dos sapatos com saltinho um pouco mais alto, também ajuda bastante. Gente, olha a técnica pros homens aqui. Não, tem uma história que é meio complicada, não sei se dá pra falar, mas dá. Agora conta. Então, em Salvador, anos atrás... A gente tá aqui, ó. Gente, não sério. Hoje eu consegui umas... A gente tá em casa, né? Então, em Salvador, anos atrás, tem um camarote lá muito famoso, né? Camarote Salvador, né? Ai, Enfim. gente do céu. E aí, na época do carnaval, vem muita gente do sul, vai muita gente do sul pra lá, né? O pessoal do sul é alto, né? O pessoal do sul é bem alto. E a gente, coitado, né? 1,74 m, meus amigos ali também nessa faixa. A gente sofria muito com isso, né? Que chegava o pessoal do sul muito alto. Aí eu falei, ó, já sei o que eu vou fazer. Eu achei na internet uma palmilha maravilhosa, né? Uma palmilha alta. Que você botava dentro... 7 centímetros, 7 centímetros. Mas na época ninguém conhecia essa palmilha. Isso foi, ó, anos atrás. E aí eu cheguei no camarote. Mas é real? 7 centímetros? 7 centímetros. Tá brincando. 7 É um centímetros. salto pra um homem? Não, para. O joelho dói um pouco no dia seguinte. Não Tem que botar um pouquinho de gelo, mas vale a pena. 7 centímetros. E aí, meu amigo chegou, quando eu cheguei lá, eu tava muito mais alto que ele, né? E ele fez, o que é isso que você tá assim? Eu falei, não, calma, é um segredo nosso. Não vai espalhar isso. E aí mostrei pra ele, né, a palmilha. Só que no dia seguinte ele não tinha a palmilha. Ele adaptou, né? No meio do carnaval, quando eu tô olhando pro pé dele, eu vejo uma língua
uma coisa vermelha saindo do sapato dele. Ele dobrou 3 sungas, né? E colocou dentro. Tira do céu, Ele cara, colocou. que o Então, homem não faz. isso aí não façam, tá? Red flags, Boa literalmente. ideia, olha as red flags, cara. Porque imagina tu conhecer um homem e ele falar rapidinho, deixa eu tirar o salto. Não, deixa eu tirar o salto, é péssimo. Deixa eu tirar 3 sungas dobradas daquele meu sapato. Realmente, não façam isso. Ai, gente, muito boa essa. Não acredito nisso, gente. Mas bizarro, essa do salto é uma boa dica aí pros homens É baixinhos. melhor comprar um sapato com um solado mais alto. Que já existe hoje pensando nos baixinhos. Já existe hoje. Isso aí a gente trabalha já com bastante frequência. Que especialidade da casa. Não, isso é bom, porque quando você usa até uma roupa mais folgada também, disfarça mais esse sapato mais alto, sabe? A roupa, ela... Gente, essas Disfarce. técnicas aqui a gente não sabia, as técnicas de como é que funciona, Eu assim. tô me entregando demais. Muito também. bom, porque daí a gente entende, ó, Carnaval Salvador, o sapato com saltinho, Isso, tá vendo? Isso aí. Gente como a gente, ó. Isso. Ai, muito boa. Mas assim, pensando, até pra gente fechar, a gente vai por várias frentes e tu trouxe várias experiências de vida, né? Uhum. E hoje a gente vive esse mundo de internet que é muito louco. A gente teve até uma conversa e falou assim, cara, pra onde que vai? Como que é o meu processo de comunicação aquele dia? O que tu estuda hoje, olhando pro futuro, até pra tua arte? Porque assim, a tua arte, ela é única e ela não é escalável. E a gente sempre pensa em querer escalar e fazer grandes coisas. O que tu olha pro mundo hoje? O que tu enxerga do futuro do mundo nesse contexto de criatividade? E o que tu estuda? Vamos lá. Eu tento estudar muito do passado. Do passado. É. Eu acho que muita coisa do que acontece hoje vai sempre acontecer. Lá atrás foi feito, foi estudado, foi pensado. Eu tenho estudado muito sobre Jesus Cristo, tenho estudado muito sobre Leonardo da Vinci. Ao mesmo tempo, amo o Steve Jobs. Eu tento mesclar, né? Eu acho que desenvolver a criatividade é o que vai fazer a grande diferença. A gente está vendo uma geração Z muito problemática hoje. E o que eu mais estou percebendo da geração Z, e eles não têm culpa, né? Eles nasceram num mundo com muita tela, com muito acesso, com tudo aquilo que a gente já sabe. Total. Então, assim, a capacidade de concentração ela é muito baixa, a capacidade de permanecer em algo, né? A média nos empregos hoje está em média de 6 meses, né? Os jovens estão ficando em média 6 meses no emprego. Qualquer desavença, assim, a resiliência é muito baixa. Eu falo hoje, pediu pra pegar um cafezinho, a pessoa se demite. Não tá no meu job description. Pegar o café, não dá. Hoje a gente, lá na empresa, a gente tem, quando a gente contrata, eu tento sempre trazer isso, assim, de... sua função é essa, mas tente fazer mais. Aquilo que meu pai me ensinava lá atrás dos meus trabalhos de escola, assim. A professora pediu para fazer um resumo. Pô, faça uma capa bonita, encaderne isso, faça mais, sabe? Eu acho que, assim, as pessoas que conseguirem fazer isso vão se destacar sempre. As pessoas que conseguirem desenvolver lados criativos em regiões diferentes do cérebro, né? Seja na música, na arte, nas línguas, em cursos, em áreas diferentes, elas vão sempre se destacar, independente de inteligência artificial. Eu vejo que os jovens hoje têm dificuldade de criar um prompt, né? Um prompt no chat GPT. O prompt ele é curto, né? Não é um prompt robusto. E a resposta vai vir curta, a resposta vai vir simples, vai vir genérica. Então, quando você estuda, quando você mergulha, se aprofunda e vai buscando áreas diferentes, você vai usar a inteligência artificial de uma forma diferente. Ela vai te trazer... Eu fiz um quadro, eu não te falei isso, eu fiz um quadro ano passado que era uma releitura de Napoleão Bonaparte. Eu sempre amei a Revolução Francesa. Então, eu refiz a tela de Napoleão sentado no trono, mas eu fui entrevistando Napoleão Bonaparte com a inteligência artificial, como se ele fosse um cliente meu, normal. Só que as perguntas que eu fazia para Napoleão, aí é que tá. Eu trouxe muito do que eu estudei da Revolução Francesa. Nossa, que louco. Sobre o que eu já tinha lido, entendido e absorvido. Então, assim, a densidade da minha pergunta era alta, então vinha uma resposta fantástica. Então, é um quadro que todas as memórias da trajetória dele tá impregnado nas roupas, no tecido, enfim. Então, acho que se eu só botasse lá, faça um resumo da história de Napoleão, ia vir uma coisa qualquer. Veio uma coisa muito forte, sabe? Então, acho que eu... Esse quadro tá vendido na galeria? Tá vendido.
Gente, que bizarro. Vou Tá pedir lindo. pra ver depois esse Por foda. favor. Que loucura. E isso que tu me falou do prompt, Ricardo Amorim me falou isso. A gente tava num camarim, assim, conversando, ele ia entrar pro palco, e aí ele... Eu sempre faço a Eu pergunta sou pras fã pessoas... dele, fãzão dele. Ah, é? Nossa Aí, ó. Senhora. Eu sempre faço, eu sou muito fã dele, porque eu acompanhei ele há 10 anos atrás, quando ele começou, pra agora, e eu falei assim pra ele... Ricardo, eu te acho uma pessoa que... Cara, tu tem uma visão bizarra sobre as coisas e uma percepção diferente, um olhar, que ele posta um cachorro e dá certo, até uma análise econômica e de uma bizarro. forma onde ninguém vê. É bizarro. Aí eu perguntei pra ele assim, o que tu enxerga agora disso que tá vindo, da nova geração? E ele ia fechar o evento, né? E eu ia apresentar ele. Aí ele falou assim, Mário, vou te falar uma coisa que poucas pessoas estão vendo e tu acabou de me falar. As pessoas estão vindo pro mundo hoje sem pedir contexto, escrevendo pouco, escrevendo scrap. E a galera que tá usando inteligência artificial de uma forma inteligente são as pessoas que sabem escrever para pedir um bom contexto e se potencializar nesse lugar. Mas como a gente está deixando de treinar o cérebro nesse ponto, quem tem esse lado criativo apurado é que vai atropelar. Exatamente. E ele me falou exatamente isso. Ele falou assim, então o grande gatilho... Eu falei assim, esse cara que eu vou embora, posso ir? Eu falei assim, o grande gatilho é exatamente esse lugar de o poder de saber pedir a informação e a gente não sabe, porque a gente está vivendo um mundo de analfabetos funcionais. Então, o que eu posso falar para todas as pessoas é aprenda a escrever e a perguntar. Perfeito. Simplesmente ele encerrou assim. E aí eu te faço uma pergunta que é, se de toda essa tua trajetória de vida, pra gente fechar, se tu fosse dar um ensinamento como esse para tuas filhas, para as pessoas ao teu redor, ou para alguém que tu ama muito na tua vida, assim, o que tu olharia e falar assim, cara, segue isso aqui que é o meu ensinamento de vida? Eu vou falar o que eu falo para minha filha. Para tua fiscal. Não se satisfaça com o básico, né? Eu sempre falo isso. Não tenha medo de errar. Erre, mas erre tentando, sabe? Prefiro 1000 vezes o erro pela tentativa do que o não erro pela omissão. Então, não deixe que realmente esses julgamentos externos, esses monstros que a gente mesmo cria, essas barreiras, nos impeçam de dar passos. Então, experimentar, sabe? Viver. Sai do computador, sai da tela, vai se sujar, vai respirar, vai tomar tapa, vai, sabe? Acho que... né? Cai, levanta. Cai, levanta, né? Tinha uma propaganda antiga de uma marca de sabão em pó famosa, que antigamente era se sujar faz bem, né? Eu acho que tá faltando muito isso. Você não vê hoje as crianças... Ninguém quebra mais braço, não, ninguém quebra mais perna, né? E eu acho que para os pais fica muito essa lição. Recentemente, uma grande amiga de Salvador me pediu para mandar o filho dela passar um dia comigo lá no ateliê. Ele tem dislexia. E a gente fez um quadro juntos, eu e ele. Demais. Ele tem 9 anos, mas uma visão, um olhar. E ele chegou assim, poxa, mas e se eu fizer isso, pode estragar? Eu falei, estraga. Vai, joga. Aí já comecei a melar logo tudo. Aí já melou o chão, já melou tudo. Tipo, pode melar? Pai, aquilo. E aquilo foi um... Bum! Ele virou um monstro depois daquilo ali. Ele foi fazendo. Então, assim, para os pais, estimulem seus filhos à criatividade. Não queiram colocar barreiras, não queiram já doutrinar o que é que tem que ser feito. Provoquem ele a criatividade, porque a gente não sabe como vai ser o mundo daqui a 5 anos, 10 anos. E como o Ricardo falou, os criativos vão sobressair, sem dúvida. Muito bom, muito bom. E chegando pro final, eu queria que tu deixasse as tuas redes, porque assim, a nossa conversa passou muito rápido. Eu fui para lugares onde eu achei que, juro, de verdade, assim, tô bem feliz com a nossa conversa, com a forma como tu trouxe a tua experiência de vida. Que eu falo, gente, mentes brilhantes, geralmente elas estão nos bastidores e ninguém coloca para falar. Então eu queria que tu deixasse tuas redes para as pessoas te acessarem. E até se tu quiser fazer um convite do teu conteúdo ou visitar a exposição, fica à vontade. Primeiro, muito obrigado. Né? Meu primeiro podcast, estava super nervoso. Olha que honra! Tá vendo? Eu consegui tirar mais um do bastidor. Tirou. Mas estava nervoso, mas você deixa todo mundo à vontade. Então, feliz, obrigada. Você, desde a hora que chega, fiquei muito confortável aqui. Muito obrigado. Então, quem não veio aqui ainda e virá, é muito bom. Um momento muito prazeroso.
Minhas redes, Neder, Neder, .art, com a letra E no final, neder.art. É a minha rede que eu tenho. Não tenho muito mais redes. É o médium low profile, né, gente? Totalmente. A gente está com exposição na Gabriel Monteiro aqui em São Paulo. Então, são com horários agendados. Então, quem quiser, manda um direct aí no Instagram. E a gente vai ter o maior prazer, como você teve lá, de receber um a um, de contar as histórias, de a gente tomar um vinho, dar risada. É um ambiente muito familiar, né, que a gente faz. E é isso, né? Então... Obrigada, então. Obrigado. Eu te espero na próxima exposição, porque provavelmente eu vou querer participar de novo. A próxima vai ser... Agora em novembro a gente vai ter uma inédita. E aí vou fazer questão Tá aí, ó. na Van Premiere para você estar lá com a gente. Feliz. Obrigada pelo convite. Muito obrigado, você, Maria. Se você chegou até o final desse episódio, provavelmente você gostou. E tem muitos outros por aqui que podem transformar a sua vida. Eu te convido a pegar uma pipoca e já acompanhar o nosso perfil.